Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. Estamos mais uma vez aqui, neste culto de oração, para que possamos adorar o nosso Deus, a glorificar aquele que era, que é e que sempre será o nosso Deus. Um Deus tremendo e poderoso, um Deus único e verdadeiro, o Deus do impossível, aquele que conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe que nós viemos nesta noite para adorá-lo, amém? Para glorificá-lo. Quero convidar você a se colocar de pé, a você de casa, convido você, meu irmão, a louvar o Senhor, a declarar que nosso Deus, Ele é poderoso e tremendo, que nós necessitamos da graça e da presença dEle a cada dia, amém? Convido você a exaltar ao nosso Deus. Desde já, quero convidar você a interagir conosco, a deixar o seu nome aí no chat, deixar o seu pedido de oração, e no final estaremos aqui clamando, pedindo a Deus pela sua vida, meu irmão, pelo seu problema, pela sua causa. Talvez você tenha algo difícil, talvez para você impossível, mas creia que para o nosso Deus não há impossível, creia que Ele pode todas as coisas, meu irmão. O nosso Deus é aquele que cura e que liberta, Ele é aquele que opera o querer e também o efetuar, amém? Então nós queremos aí orar por você. Vai deixando o seu nome aí no chat. Nós estaremos aqui anotando e no final estaremos orando por você. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia lá em Salmo no capítulo 20. Lá no versículo 7 e versículo 8. Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. A palavra do Senhor nos fala: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Nós confiamos num Deus poderoso, num Deus único e verdadeiro, e Ele está aqui nesta noite para ouvir a minha e a sua oração. Amém? Curve sua cabeça um instante. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te dar graças. Queremos, ó Pai, glorificar e exaltar o teu santo nome. Queremos dizer, Senhor amado, o quanto tu és santo, o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és tremendo, o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos. E nós queremos nesta noite render graças a ti, Pai amado, porque o Senhor é bom e porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Queremos te agradecer, Senhor amado, por mais uma vez estar aqui em tua casa, para poder cantar louvores a ti. Senhor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Senhor, o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. O Senhor tem operado maravilhas. Senhor amado, o Senhor tem nos abençoado. E nós queremos te louvar. Nós queremos glorificar, Senhor, o teu santo nome, Pai. Receba, Senhor, cada cântico, Pai. Cada louvor que iremos aqui entoar. Receba, Senhor, a nossa adoração. Fala conosco, Pai. Fala através desses louvores e também da palavra, que logo em seguida será ministrada, Senhor. Assim queremos te agradecer e queremos te louvar no nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. Que a cada dia possamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém. E a misericórdia dEle dura para sempre. Glórias a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor.
Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Possamos declarar agora nesse cântico que Ele é santo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, estamos todos congregados aqui, Senhor, para te adorar, Pai, para glorificar o teu nome, Senhor. Aleluia.
Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor já tem reinado no nosso meio, amém? O Senhor habita nesse lugar, meu irmão, amém? Chegou o momento de consagrarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos, amém? A Bíblia fala que Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Então que você possa, nesta noite, ofertar ao Senhor, consagrar o seu dízimo, consagrar a sua oferta. A você de casa, aí no rodapé da sua telinha está o número da conta, também está a chave do Pix, para você também contribuir, para você também abençoar esta obra, em nome de Jesus, amém.
Glórias a Deus. Estenda a sua mão à frente. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Pai, onde podemos ali ofertar, Senhor, consagrar os nossos dízimos, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua direção sobre essas ofertas, Senhor, que o Senhor possa abençoar aqueles que irão administrar esses recursos, Senhor. Abençoe também aquele que no ato de fé pôde ofertar. Aqueles que de casa também, Senhor, estão contribuindo, estão ofertando. Senhor, que o Senhor esteja abençoando também, Senhor amado. Estendendo, Senhor, as Tuas mãos de milagre e de poder. Abençoando, Senhor, financeiramente cada irmão, Senhor amado. Queremos assim Te louvar e queremos Te agradecer no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, obrigado. Glórias a Deus. Último louvor, logo em seguida a palavra será ministrada. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe Tua mão, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim
Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, receba cada cântico, Pai, receba cada louvor, Senhor, que entoamos a Ti. E pedimos nesta noite que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, amém. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos aqui. Mais uma terça-feira, culto de oração, de louvor a Deus. Que você possa já ter tido aí contato com Deus, ter falado com Deus, já ter sentido a presença de Deus hoje aqui. E que ainda mais receba dele a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus das nossas vidas. O Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que nos salvou, que nos tirou de um tremedal de lama, Senhor, e nos fez firmes na rocha que é Jesus. Nós estamos alegres e viemos cantar louvores a Ti, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, Pai. Mas também, Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma fala aí. Nós estamos nos preparando para a cantata de Natal, dia 17 de dezembro. O Marcelo falou já de se você quer participar, mas já chegou a hora da gente começar a chamar pessoas para estarem aqui conosco dia 17. Então comece a chamar os seus vizinhos, parentes, aqueles que você ama, para que possam aproveitar aqui com a gente dia 17 de dezembro, essa maravilhosa cantata de Natal. Então já vá falando com as pessoas, convidando, para que nós possamos estar juntos nesse dia, amém? Também teremos dia 9 de dezembro, aí um sábado com os casais, com o grupo de casais, uma palestra de casais, uma fala de casais, uma reunião especial de casais, dia 9 de dezembro, no culto do sábado, né, à noite, às 19 horas, amém? Eu trouxe um livro aqui hoje. Esse livro, ele tem lá, eu tenho esse livro já fazem aí quase 30 anos. É o Fator Melquisedeque, do autor é Don Richardson. Por que eu trouxe esse livro, né? Esse livro, ele fala, descreve, né? Como Deus, de antemão, preparou os povos para receber o Evangelho. Preparou os povos antigos, aí os incas, os povos da Grécia, os povos da América do Norte, da Europa, para receberem o Evangelho. Então esse autor, ele vai contando relatos, fatos verdadeiros, né? E até chegar demonstrando, né, que Deus preparou pessoas de antemão, antes de Jesus vir, para que recebam o Evangelho, né? Então Deus preparou de antemão os povos da terra para que recebessem com alegria o Evangelho. E aí, eu queria que você abrisse aí a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
Aí você vai entender depois da leitura da palavra, por que eu estou falando desse livro, né? Por que eu falei dele. Não foi por acaso, né? Atos 17, do versículo 16 ao 31. Discurso de Paulo em Atenas, né? Paulo estava na cidade de Atenas, era uma cidade de cultura, né? Cidade cultural da Grécia, e algumas coisas importantes estão ligadas a essa cidade. Era a cidade mais importante do seu tempo na questão universitária, né? E havia outras, havia Alexandria, havia Tarso, mas Atenas era a mais importante, né? E de lá tiveram vários filósofos na época, né? Apareceram de lá. E havia também a promoção dos Jogos Olímpicos lá em Atenas, né? Onde as pessoas tinham várias modalidades, e aí e até de outras nacionalidades participavam para receber a coroa de louros, né? As moedas de hoje, vamos falar assim, as medalhas de hoje, né? Moedas não, medalha, né? De hoje, né? Então, além de ser um centro de cultura, né? Ela também era, Atenas, o maior centro de idolatria da época, né? Então, lá era cultura, tinha centro universitário, tinha lá os Jogos Olímpicos, mas tinha muita idolatria. Lá tinha muita coisa que era abominável a Deus. E no versículo 16, que eu falei, Atos 17, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, tinha muito idolatria. E Paulo estava incomodado, né? Estava a palavra revoltado, mas era incomodado com tanta idolatria, e ele se mexia tentando pensar e como falar com aquelas pessoas que eram tão idólatras, né? Depois de pregar na sinagoga, ali falar com as pessoas, né? Paulo foi chamado a um lugar de conferência, né? Para falar, né? Pois julgavam que Paulo tinha alguma novidade, né? Porque falava, e eles sempre estavam ávidos a aprender. Era uma cidade que gostava da cultura, queriam aprender as coisas. E assim, como Paulo, né? Olha só o que ele fez, né? Vamos continuar aqui. Por isso, vamos ler o verso 17. Por isso, dissertava na sinagoga, enquanto os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-os consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber de uma nova doutrina? Que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de uma coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. É o que eu acabei de falar. Eles estavam ávidos de querer saber das novidades. Então aparece lá uma pessoa falando nas praças, e aí eles chamam de tagarela, de falador, né? Eles querem saber o que esse Paulo está falando. Então, aí no versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, olha o que ele fala, né? Em tudo vos
vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Ponto. Para aqui um pouquinho, né? Nesse livro aqui do Fator Melquisedeque, e se você procurar na internet você vai achar também, mas tem aqui no livro de uma história que é assim: lá em Atenas, 600 anos antes de Cristo, teve lá uma praga, uma epidemia, e morreram muitos atenienses. E aí consultaram lá uma pitonisa, consultaram lá uma pessoa, e aquelas que conseguem ver as coisas, né? E aí ela falou: olha, tem um cidadão lá em Creta, na ilha de Creta, que é um profeta, e ele pode vir aqui e dizer qual a causa dessa pandemia. Que ela dizia, essa pitonisa, que era por causa religiosa, era por causa espiritual. E essa pessoa pode vir aqui e dizer o que nós devemos fazer, né, a esse respeito, do que se acontece com a gente aqui. E aí foram lá, chamaram a pessoa, e eu agora me perdi o nome dele. Eu tinha separado aqui, mas perdi a folhinha. Não tem importância, o nome não é o que vai fazer diferença. E foram lá chamar a pessoa, trouxeram a pessoa, e ele falou: olha, e ele era conhecido porque ele era adorador de um Deus desconhecido. Ele era há 600 anos antes de Paulo, antes de Cristo. E aí chamaram, veio de Creta a Atenas. Aí ele falou assim: olha, teve uma descrição da história, não vou entrar em detalhes. Falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um rebanho de ovelhas e vamos deixar uma noite sem comer, uma noite anterior famintas, e amanhã cedo, né, nós vamos pegar essas ovelhas todas e vamos soltá-las num pasto verdejante. É de se esperar, né, que todas aquelas ovelhas famintas, entrando num pasto, fossem logo pastar, comer. Então, mas aquelas que não forem pastar, aquelas que, vocês observem, vão observando, aquelas que deitarem no pasto e não comerem, essas nós vamos pegar para oferecer ao Deus. Isso foi o que o profeta lá falou. E aconteceu, e eles ficaram, olha, no outro dia, algumas das ovelhas, a maioria das ovelhas saíram para pastar. E algumas das ovelhas, algumas poucas ovelhas, pararam e ficaram deitadas e não pastaram. Aquelas foram oferecidas em holocausto ao Deus desse profeta, a esse Deus desconhecido, né? Esse profeta era monoteísta, não adorava a multiplicidade de deuses que os atenienses adoravam. E aí ofereceram esse holocausto, e aquela epidemia, aquelas pessoas foram curadas. Esse é o relato dos filósofos gregos, e esse Dom Richard pesquisou e colocou no seu livro esse fato, né? Bom, aí e foram curados. E aí ele também, o profeta lá, pediu também pedreiros que se construísse então um altar ao Deus que tivesse, que fez a cura da cidade, libertou o povo. E aí perguntaram: que nome vamos dar para esse Deus? Olha, eu não sei o nome do Deus. E se eu der um nome para ele que não for dele, ele vai ficar irado com a gente, né? Essa foi a história contada aí. E aí acabaram falando: então vamos fazer um altar, um negócio, ao Deus desconhecido.
600 anos antes de Paulo estar lá no Areópago. Bem, o Dom Richard fala que essas coisas foram preparadas por Deus de antemão para que os povos que viessem a ter futuros viessem a conhecer o Evangelho. E ele fala vários outros relatos dessa forma no livro. Mas hoje nós vamos falar a respeito desse. E Paulo, usando a figura do Deus desconhecido, sem saber da história também, dessa história Paulo também não sabia, né? Mas usando a figura do Deus desconhecido, que de antemão Deus preparou para que Paulo pregasse nesse dia, Paulo vai falar, olha, esse é o Deus desconhecido. E ele vai relatar as várias maneiras que esse Deus desconhecido se revela ao homem. Aí começa no verso 24, ele começa a relatar lá no Areópago, no meio daqueles filósofos, daquelas pessoas que gostavam da cultura, no meio de todos aqueles eruditos, Paulo começa a descrever o Deus desconhecido, né? Então no verso 24 e 26, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma forma, de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez a raça humana, para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha só, ele é um Deus que fez tudo que nele habita, né? Em Hebreus 11:3 fala, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Em Gênesis 1:1 também fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? Então Paulo começa a falar, começa a descrever da criação de Deus. Ele é conhecido, esse Deus desconhecido, ele se revela através da criação, de tudo que foi criado. Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a criação é um meio de Deus se revelar ao homem. E é isso que Paulo está falando aos eruditos da época. Em Romanos 1:20 nós também podemos entender isso, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então todas as coisas que Deus criou são percebidas através da criação de Deus. É isso que Paulo está falando até o versículo 26, né? Ele está dizendo que todas as coisas foram criadas por Deus. Amém, queridos? Então Paulo começa a falar do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido também se revela ao mundo, às pessoas, pela sua autossuficiência. No verso 24 a 25 também fala, nem é servido por mãos humanas, como de que alguma coisa precisasse. Ele é autossuficiente, ele não precisa ser habitado, ele não precisa habitar em lugar nenhum. Isso, lógico, Deus, ele habita em nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não habita em nenhum lugar. É lógico que nós estamos num lugar de adoração a Deus, né? Nós dedicamos aqui, nós não podemos com isso falar, Deus não está aqui, não habita nessa igreja. Não, não é isso. Porque Mateus 18:20 fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estão no meio deles. Deus está aqui, porque nós estamos falando dele, né? Ele está aqui. Então de nenhuma forma
Mas Paulo está falando, ele não habita em lugares, ele não precisa de um altar para ele habitar. Paulo está dizendo a esses estoicos e esses epicureus, esses eruditos da época, que não precisa habitação. Então Deus, ele não habita em lugares assim. E Deus não é servido por mãos humanas, não precisa dar uma oferenda a Deus, alguma coisa a Deus, né? Ele não precisa dessas coisas, né? E, assim, a gente precisa, na verdade, Deus quer da gente o quê? Ele quer obediência, quer que nós obedecemos a Ele, é isso que Ele quer. O Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Salmo 100 fala isso. Oséias 6,6 fala, pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus se revela pela sua autossuficiência. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de mim ou de você, mas Ele se alegra, né, quando nós o servimos de coração, nós o adoramos de coração, né? Deus, Ele é autossuficiente, mas Ele quer a sua adoração, Ele quer a sua obediência. E Paulo continua, né, do versículo 25 ao 28, aí vamos ler agora então o 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando e possam achar, bem como Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Lá, Paulo nesse momento ele pega lá uma fala deles mesmos, dos atenienses, dos poetas de Atenas. Olha, dele nós somos geração, nós fomos gerados por Deus. Ele pega uma fala deles e usa no seu discurso aqui no Areópago. Então esse Deus desconhecido também se revela através da sua proximidade com Ele, da nossa proximidade com Ele, né? No verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe, como já li, né? A cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos como alguns de nossos poetas têm dito. Então Paulo está dizendo, olha, nós estamos perto dele, nós estamos perto desse Deus, Ele se revela a nós, porque nós podemos estar perto dele, né? Esse é o discurso de Paulo no Areópago. E aí ele fala também, no versículo 26, 27, que o homem, ele fala de se tateando, deve buscar Deus, mesmo que não conhecendo direito, mesmo que não examinando, buscando, tateando, até achar o Deus poderoso. E Deus não está longe de cada um de nós, Ele está perto. Ele fala, esse Deus desconhecido está perto de cada um de vocês. Esse Deus desconhecido que Paulo está pregando, Ele está perto de cada um de nós, né? Nesse dia, né? Nós somos então uma geração de Deus. E os filósofos dessa época acreditavam que eles eram gerados por Deus. Por Ele nós vivemos e nos movemos, existimos como alguns de nossos poetas têm dito. Eles achavam que foram criados por Deus, e Paulo está tomando isso como verdade. Paulo está seguindo uma lógica de raciocínio, de lógica. Ele está tentando colocar uma lógica em tudo que ele fala, né? Ele falou por último agora da existência, da proximidade de Deus. Ele falou numa sequência porque as pessoas eram acostumadas com lógica, né? Então, olha só. Dessa forma lógica, né? Deus conclama o homem ao arrependimento. Olha só, no verso 30. Ora,
não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Ele está numa lógica, não levou os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Paulo está fazendo um discurso para que eles se convertam. Então ele fala, ele chegou no momento agora. Ele notifica aos homens que todos se arrependam. Esse Deus desconhecido. Portanto, olha só agora. Portanto, estabeleceu um dia que há um lugar no mundo com justiça por meio de um varão. Aí ele está falando assim, olha, esse Deus desconhecido, ele se revela em justiça, através da sua justiça. E ele está falando agora, olha, ele estabeleceu um varão que destinou e acreditou diante de todos. Quando ele fala isso para as pessoas ali, olha o que acontece. Portanto, estabeleceu um dia, um lugar para todo, com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é Jesus. Quando ele falou ressuscitando dentre os mortos, olha o que fala o verso 32. Aí Paulo saiu da lógica, saiu de uma sequência lógica. Ele falava de justiça, falou de justiça, aí ele saiu da lógica. Quando ele fala que que o varão ressuscitou, ele perdeu a sequência lógica. Como que ressuscitou se você não falou? Você nem falou que ele morreu. Você nem falou porque ele morreu. Você nem disse por que ele ressuscitou. E eles não acreditavam na ressurreição. Então, no verso 32, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra vez, outra ocasião. Um deram risada, zombaram, então a respeito dessa ressurreição, nós vamos escutar depois. Isso não dá. Você foi certinho até agora, mas isso aí foi demais, né? Quando falaram da ressurreição. Só que, no verso 33, a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Olha o 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, com ele outros mais. Olha, esse discurso de Paulo a respeito do Deus desconhecido, que Deus de antemão tinha preparado para esse discurso de Paulo, levou a salvação a Dionísio, levou a Damaris e a outros mais. Dionísio, pelos escritos aqui fora da Bíblia, aqui do Dom Richardson, ele foi nada mais do que o bispo de Atenas mais para frente. Ele se converteu e passou a ser o bispo de Atenas. Então o cristianismo chegou a Atenas, o Jesus chegou a esse povo através de um Deus desconhecido, onde tinha muitos altares de Deus. Tinha um altarzinho lá ao Deus desconhecido. Através dessa fala, não tinha outra forma de Paulo entrar num discurso e convencer, e quem convence não seria Paulo, mas o Espírito Santo, que já tinha preparado o jeito, e com certeza o Espírito Santo mostrou para Paulo como deveria ser a sua fala. Aí, eu não digo que ele, como eu digo que ele saiu do raciocínio lógico, eu não digo que ele errou. Ele seguiu o que o Espírito mandou ele fazer. E alguns se converteram. Amém? Eu queria nessa noite falar para vocês o seguinte, né? A conclusão nossa nessa noite, né? É assim, olha, alguns se converteram, alguns tiveram uma atitude hostil contra Paulo. Alguns não quiseram ouvir essa palavra. Alguns não quiseram. Mas outros aceitaram a palavra. Aceitaram a Jesus ali falado
descrito por Paulo, um varão que morreu, ressuscitou dos mortos. Uns aceitaram. E a pergunta, né? Qual das duas atitudes você que está aqui hoje e você que me ouve na live vai ter perante Jesus? Você vai ser hostil a Jesus ou vai aceitar que Jesus veio e Deus preparou 600 anos esse discurso de Paulo? Deus, eu queria dizer a você nessa noite que Deus conhece, Deus sabe há muitos anos, eu diria há muitos anos, o que eu estaria falando aqui hoje. Deus sabe das suas necessidades há muito tempo. Antes de você ser formado na barriga da sua mãe, Deus já conhece você. Ele sabe todas as coisas e Ele prepara de antemão para que você receba sem hostilidade, de bom grado, a mensagem da cruz, a mensagem que foi pregada há 2000 anos lá no Areópago, por apóstolo Paulo. Ela está sendo pregada da mesma, não com a mesma eloquência e com a mesma propriedade, mas está sendo pregada de uma forma, a palavra de Deus que foi pregada, e Deus tinha preparado hoje, esse dia, para que eu pregasse isso. Olha, eu comprei esse livro faz 30 anos, para que hoje eu pregasse essa palavra que você está escutando aqui hoje. Não foi porque eu planejei há 30 anos, porque Deus planejou há 30 anos. O cuidado que Ele tem com você, é o cuidado que Ele tem com os povos de todo o mundo. Ele quer que nenhum se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Mas nós não podemos ser hostis, nós não podemos zombar, nós temos que aceitar e ver o que Deus tem para você. Muitas vezes nós nos afastamos, nos perdemos, nos sofremos porque não conhecemos as Escrituras. Errai porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais porque não aceito Jesus, não quero Jesus, não quero aprender a respeito de Jesus. Mas Deus quer que você aprenda, Ele tem prazer em estar com você, aprendendo e louvando, adorando a Ele. Amém? Essa é a palavra para hoje. Então, duas possibilidades: ou você é hostil à palavra, uma atitude hostil, como tiveram, zombaram, ou atitude de aceitação da palavra de Deus. Amém? Decida hoje o que você quer. Amém, queridos? Temos aqui, pedido de oração. A Thelma pede por sua tia, Leonilda. Ela escreveu Nida aqui, mas eu sei, é minha tia também, é minha irmã. Por saúde. A Vera por sua neta, Ana Manuela, e por sua filha, Andréia. Vamos orar, estenda as tuas mãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, essa tia Leonilda está enferma, está com problemas de saúde. Pai, ela já tem uma certa idade, Senhor. Pai, é uma pessoa, Pai, que ainda não conhece a Ti, não conhece os Teus caminhos, Senhor. Não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, que ela possa, ó Deus, declarar, Senhor, Jesus como Senhor e ser curada, Pai, ter mais anos de vida com Jesus na sua vida. É o que eu te clamo em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Te peço pela neta da Vera, Senhor, para Ana. Te peço pela sua filha, Andréia, Senhor, em nome de Jesus. Não sei, ó Deus, das dificuldades, não sei o que ela necessita, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor dá o melhor. O Senhor dá aquilo, Senhor, que a gente nem pode pensar, mas o Senhor faz, o Senhor dá, o Senhor abençoa. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu creio que Deus está abençoando, está guardando cada um de vocês. Fico contente também que a Thelma está assistindo, né? Tem assistido os cultos de terça, de sexta, não sei, de sexta também.
Então, fique contente, creia, fique firme que você vai ter grandes vitórias, a mais que você já tem. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode salvar, só o Senhor tem planos, Pai, por anos, por milhares de anos, Senhor. Pai, só o Senhor faz, Senhor, diferença na nossa vida, só o Senhor pode mudar, transformar, fazer novas as coisas velhas, Senhor. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sê com cada um de nós, fica com cada um de nós, abençoa, nos guarda, nos mantém firme, ó Deus, na tua igreja, na tua casa, Pai, servindo a Ti, servindo a Cristo com os outros irmãos, ó Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Se alguns estão fracos, Senhor, o Senhor que possa fortalecer nessa noite, renovar suas forças, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os meus irmãos, ó Deus, fraquejem, ó Deus, mas continue firmes, Pai, na tua palavra, no teu amor e na tua graça, Senhor. É o que eu te clamo em nome e por amor de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce, incomparável comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém.